Olá, tudo bem? Eu sou Suzy Bonfim. E eu sou Thelma Lorza. Nós, a partir de agora, estamos com você no O Londrinense Pod, o podcast do londrinense.com.br. Um espaço para especialistas e convidados em diversos assuntos. Uma conversa direta, com conteúdo de seu interesse. E a entrevista de hoje é com o professor de administração na Universidade Estadual do Centro-Oeste, economista, pós-doutor em gestão urbana, Cláudio Chiusoli. O Cláudio, eu conheço ele há muito tempo, ele manja muito de economia. E foi assim que a gente se conheceu, quando eu ainda trabalhava no JL. Sempre que eu precisava de um especialista na área para destrinchar alguma coisa de economia, eu buscava o Cláudio. Quando eu lancei o Londrinense, eu queria uma coluna de economia, mas não uma coluna de economia tradicional. Eu queria uma coluna de economia voltada para assuntos do seu dia a dia, né? Que o leitor pudesse entender a economia na prática. E a primeira pessoa que eu pensei foi com o Cláudio, e ele topou fazer essa coluna. E aí hoje nós vamos falar sobre um pouco da coluna Seu Dia a Dia no londrinense.com.br. Cláudio. Olá. Quando eu lancei o convite, você aceitou na hora, assim, fazer a coluna. Por que você achou? Pergunta, né? Por que eu aceitei na hora? Mas foi difícil, assim, foi bem assim mesmo, Suzy. Não pensou duas vezes. Quer fazer uma coluna de prático, economia? Né? Cara, gostei. Bom, mas pra mim não precisa nem falar, né? Até quanto tempo, né? Quando ela ligava pra mim online não, nem online, nem tinha nada disso. Pela celular, aí ela mandava os arquivos, uma vez sobre exportação, importação, eu tive que ver alguns números para entender, ajudar a fazer a redação. Então começou lá atrás, e faz um bom tempo. Então a gente sempre se cruzava e tal. Quando eu fiquei sabendo que ela tinha, né, tem, né, o jornal, eu falei, poxa, que bacana. Eu acho que entre o convite também foi até eu provoquei também, né? Eu acho que também me ofereci, não me ofereci. Falei assim, mas você não quer um espaço de economia? Acho que juntou essas duas situações. Sei lá, eu acho que casou. Falei, cara, você precisa de uma coluna, né? E você estava pensando nisso na hora, então... pensa o seguinte, até o momento de hoje é o número 186. Dessa gravação, você quer dizer? Gravação. Então, se a gente está falando de uma vez por semana, 180. Tirando aí férias, algum, né, descanso, então são quase 50 artigos por ano. É o tempo que a gente está junto, né? Com o tempo do jornal. Praticamente. E quais são os assuntos mais abordados dentro dessa temática? Sabe, Suzy, foi uma experiência muito grande. Primeiro, assim, a gente tem uma leitura muito acadêmica, né? E começar... Eu aprendi a escrever com a Thelma. Como? Você tirar aquele conteúdo acadêmico para dar um conteúdo, um ensaio mais jornalístico, mais gostoso. Então, as curiosidades. Quando eu escrevi o primeiro texto, nossa, um texto horrível. E até né, sempre revisou e revisa até hoje. Então, eu começo a olhar textualmente, onde uma vírgula, alguma coisinha a mais e tal, aí você vai pegando um jeitão, né? Deixar uma coisa mais fluida. Do primeiro ao texto de hoje, dá uma diferença muito grande. Assim, eu consigo perceber o meu linguajar, né? Então, qual que é a ideia? Deixar um linguajar mais fácil, fluido, gostoso. Para quem gosta também, tem gente que nem fala, essa economia é um monstro, né? Mas a ideia é justamente essa, desmistificar a economia, não é, Cláudio? Sim. Foi isso que a gente se acertou, né? Porque o Cláudio fala da taxa Selic, explicando como a taxa Selic influi no seu dia a dia, né? No seu financiamento, né? no cartão de crédito, né? E o bacana, assim, que aí a gente tem uma pauta, trabalhar os conceitos, porque no dia a dia as pessoas, assim, o que é uma inflação? As pessoas sabem o que é uma inflação. A gente dá o conceito dos tipos de inflação, conceitual mesmo, pano de fundo. Mas na prática a pessoa consegue perceber o que é uma inflação, diferenciar uma inflação de demanda, inflação de custo. Então procuro escrever textos assim bem suaves. E vou dizer assim, e aquele leitor que gosta, que eu tenho tido uns feedbacks bem bacana, e aquele leitor leigo assim que começou a despertar. Falou, nossa, é verdade. Descomplicando a economia, né? Bem isso. Deixando assim, pô, que agora eu estou entendendo, a matéria está suave.
Lógico, é um aprendizado, até com a experiência, né, dessas redações, das revisões que a Thelma faz. Às vezes ela consegue colocar algumas coisas mais truncadas, né? Ó, preciso melhorar nesse texto aqui, porque essa palavra ele vem às vezes com um economês assim, pesado. Eu falei, não, Cláudio, isso aqui não pode, você tem que, todo mundo tem que entender. E acredito que acho que melhorei muito nesse aspecto, né? Então Melhorou. essa é aprendizado, né? Uma evolução muito bacana. Mas é difícil traduzir o economês para as pessoas comuns, vamos dizer assim? Não é difícil, porque você consegue trabalhar o linguajar do dia a dia, né? Por isso o tema economia do dia, o seu dia a dia, né? O seu dia a dia. Né? A pessoa, na prática, ela entender, na prática, o que a teoria fala, o que seria o significado que ela vê isso do dia a dia. E como que você pensa nas pautas? Você acompanha o cenário econômico? Tem sido coisas bem interessantes. No começo, eu criava minhas pautas, eu vou falar sobre crédito, inflação. Aí, no decorrer, também pedindo bastante sugestões. Então, quando eu mando para os meus contatos, tem tido, assim, sugestões. Cláudio, ó, esse tema aqui, por que você não escreve? Isso acontece. Como também, hoje, mais pontualmente, as coisas estão acontecendo no dia a dia. Ainda mais agora, né? Toda semana está acontecendo algum momento de assunto econômico. Eu tento trazer e falar sobre a questão, por exemplo, agora assim, arcabouço fiscal. O que é isso? Qual a relação que tem com taxa Selic e tudo mais que o governo está implantando? E você vê isso muito na mídia. Mas assim, vamos traduzir? Então, ele tenta escrever de uma maneira que a pessoa entenda essa relação. Mas uma outra coisa muito bacana também e gostosa é... A gente não recebe aqueles feedbacks pontuais, mas a gente sabe que as pessoas estão lendo. E acontece, às vezes, encontrar colegas, que há algum tempo não encontrei, mas está na minha lista de transmissão, e falar, poxa, que legal, esse dia no supermercado. Pô, Kilsley, gostei daquele assunto, daquela dica do assunto tal que você escreveu. Eu falei, puta, que bacana, né? Então, eu não esperava isso. E volta e meia surgem uns assuntos diferentes, que nem eu lembro da fazenda de bitcoins lá, bitcoins, como que chama? Bitcoins, tem foi a um fazenda assunto de Bitcoin. Assim, que eu achei super diferente, que achei, podemos voltar numa próxima coluna. E são coisas pontuais que acontecem. Eu tinha tenho um amigo que criou uma farm. Falei, cara, como é que é isso aí? É uma portinha onde tem várias placas de vídeo. Ele começou a minerar Bitcoin. Na verdade, era moeda, acho que era Ethereum. Eu falei, cara, eu preciso ver. E aí eu fiz uma entrevista com ele, roteirizei, e inclusive tem a foto, né, dessa fazenda, né, que são placas de vídeo e tudo mais, ele minerando. Então é uma coisa muito nova, né? Muito. E o pessoal gostou, assim, nova e diferente, porque assim, a gente não entende nada disso. Então a gente vai aprofundar esse assunto e realmente foi bem bacana. E, claro, era um ciclo, era um momento, né, das farms, né, do Bitcoins. Hoje não se fala tanto. Mas funciona ainda? Ainda funciona, mas tem ciclo, né? Na época estava dando muito dinheiro. Hoje, talvez, não sei, talvez menos. Para quem está garimpando, né? Que tem a taxa de retorno e tudo mais. E o pessoal estava vendo como investimento mesmo. Ô, Cláudio, nesse tratamento de assuntos da economia do dia a dia, inflação é a coisa mais comum para a gente quando vai no supermercado. Mas, além disso, o que é desse dia a dia que as pessoas não percebem e estão influenciando diretamente no bolso de cada uma? Nossa, é muito amplo, né? E, por exemplo, eu vejo assim, feedback. Cláudio, gostei quando você falou sobre investimento. Às vezes tem um aluno que fala, professor, eu tenho um valor X, o que eu faço? E às vezes a procura tem sido até derivada de ter acesso à coluna, né? Claro, falar em investimento é uma complexidade bastante grande, né? Você tem os padrões tradicionais de banco, como você vai para a corretora de valores. Então tem assim muita essa carência das pessoas saberem como aplicar seu dinheiro, por exemplo. Saber como administrar o seu dinheiro. Né? Se eu ganho 10, eu tenho que gastar, não posso gastar mais que 10. E não é o que acontece. Não, em tese, sim, mas as pessoas às vezes gastam e quando ela coloca no papel, ela percebe que ela está gastando desnecessariamente. Por impulso, aí são outros fatores, né? Como tem gente que ganha 10 e gasta 15, tem que fechar essa conta. Então essa educação financeira, já escrevi sobre isso também, isso vem de casa, a gente tem que se reportar, simplesmente colocar numa planilha, num papel mesmo, o que gasta, o que entra, quer dizer, claro que
ninguém não está sobrando dinheiro, mas essa educação financeira, esse pensamento é uma coisa que vem lá de berço, né? Pelo menos eu lembro, carrego isso muito de casa. Então eu vejo assim que tem essas carências das pessoas, falar, poxa, o que eu faço com o dinheiro que sobra? Que bom ainda que se sobra. Que dinheiro que sobra? Mas para alguém está sobrando alguma caquinha, né? O que é dinheiro que sobra? Acho que para alguém, muito pouco alguém, né? Tem muito poucos alguém aí sobrando. Aí é onde o conceito é assim, mas pô, não está sobrando dinheiro. Mas aí você tem uma série de conceitos que explica isso daí. Que a inflação corrói dinheiro. É aí que eu queria chegar. A não reposição de um salário também faz perda salarial, então quer dizer, o poder de compra cai. Então na prática as pessoas percebem quando vão no supermercado. Falam, mas como que faz uma inflação vira 1% ao mês se lá no supermercado aquele produto dobrou 20%, 30% muito mais cara. Exatamente. É que assim, aí é o conceito, a inflação é uma média ponderada de preço, tem pesos, vestuário tem peso, comida tem peso, transporte tem peso, né? E tem inflação Londrina, tem inflação São Paulo, tem inflação Curitiba, então tem inflação de serviço, tem inflação de produto, tem inflação de comida. Então, assim, é muito variado, né? E o índice de inflação é uma média ponderada de vários fatores, né? E, claro, é muito técnico e as pessoas não vão entender. Difícil, porque na prática a gente vê que lá na ponta não é isso, né? Agora, você falou em educação financeira, uma coisa que vem de berço, vem de casa, e parece que isso não está funcionando muito bem para a grande maioria dos brasileiros. Há um índice de endividados muito grande. O que está faltando aí incluir nessa educação financeira que tem que começar desde criança? Eu acho que isso já é uma discussão para a matriz curricular dentro das próprias escolas mesmo, né? Não é só a questão financeira, mas trabalhar o empreendedorismo, essas coisas todas. Então, acho que é uma evolução. A gente vive uma sociedade de consumo, né? Então, eu quero te dar crédito. Mas não tenho dinheiro agora. Paga quando puder. E assim vai. Se a pessoa compra e sabe que paga quando puder, é o que acontece. Né? Ele vai pagar quando puder. E as pessoas estão vendendo e vira uma bola de neve. Agora, se eu consumo e eu tenho consciência que eu tenho capacidade de pagar aquela prestação, independente do valor, tudo bem. E isso é cultura. É um hábito. Ou também até uma forma de disciplina, né? Saber que eu posso consumir, que acho que tem que consumir mesmo. A economia vive disso, mas eu uso muito meu filho a palavra parcimônia. Eu consegui explicar para ele o que é parcimônia. E ele entende? Entendeu. Que ótimo. Filho, o que é parcimônia? Então, consumir com responsabilidade, gastar com responsabilidade. Por isso, eu trago isso muito para dentro de casa, né? Entendi. E é uma palavra difícil, né? Sim, com certeza. Não, se você fala de educação familiar, se o pai do seu filho não teve essa educação, como é que ele vai passar para frente? Exatamente. E a gente não está discutindo assim quanto ganha ou quando ganha. Tem gente que ganha muito e não sobra nada. Não é questão de renda, é questão realmente de hábito mesmo, de disciplina. Não estamos falando de questão de valores. É hábito mesmo. E a economia do dia a dia é tentar dar essas pequenas dicas, essas ajudas. Claro que são conjecturas só, né? A gente está só dando essas ideias de poder colaborar com alguma coisa. Se alguém aprender alguma coisa lá, saber lidar com parcimônia, né? Consumir com parcimônia, se aprender isso já está valendo a pena, né? Então a gente coloca uns termos diferentes, tirando economias para a vida das pessoas do dia a dia. Exatamente. Acho que aí o propósito do jornal fecha bem, né? Eu estou focando muito assim, assunto da semana, então eu paro um dia, pego o que está acontecendo, mas acho que é uma evolução natural, né? Mas no começo talvez eu tive mais dificuldade de pauta. De pauta, assim, o que deve ser legal? Né? A gente fica no feeling, né? Mas a gente trocava bastante. E aí eu perguntava muito para você sugestão de pauta, e você me ajudava muito no começo. Mas eu não tive o assunto. Talvez assim, não vou falar em assunto, pesquisar sobre aquele assunto, aprofundar. Mas como não aprofundava tanto, então as pautas fluíam com muita tranquilidade, uma vez que tinha um assunto para... Nesse sentido, a gente está numa fase de transição, muita expectativa. O que você imagina que vem aí de assunto para você ter que comentar, vai fazer parte das colunas aí no Londrinense daqui para frente? Para escrever sobre economia, tem um monte de variáveis e não dá para desassociar discussões políticas. Não entrar no tema política se é A ou B, mas a interferência de uma gestão política na influência econômica. Então, por exemplo, a gente tem um governo que está falando em gastar.
Mas essa conta tem que fechar. Aumentou de 23 do Ministério para 37. Não importa se está certo ou errado. Mas aumentou a despesa. Essa conta tem que fechar. Onde vai pegar essa conta? Tem que aumentar a receita. Como aumentar a receita? Mais imposto. Ponto. Esse é o raciocínio lógico que eu entendo. Tem que fechar a conta. Então, e o preço cai em cima, pode gerar mais inflação, mais tributo. E aí a discussão do juros. O juros não caiu. É um banco central autônomo, independente, desassociado à questão política. E tem uma pressão política de baixar. Mas não pode baixar os juros, porque a inflação pode voltar no curto prazo. Não é assim, não posso pegar de 13, está alto. 13,75 é alto. Mas se baixar para 12, o efeito de inflação a curto prazo pode vir a reboque. Entendi. Então, é essa situação que da política que interfere na economia. Não tem como isentar esse comentário. E claro, nos meus textos, esses últimos aí, principalmente esses anos, eu tenho dado essas ênfases, né, de juros, inflação, né, despesa. Talvez seja uma tendência de começar a escrever em função do que está acontecendo no dia a dia mesmo, o movimento da economia. A gente tem que entender que essa economia que se fala também desse dia a dia, ela sofre interferências de um mercado mundial. Também. É uma guerra que está acontecendo, o governo da China com determinadas decisões, o governo dos Estados Unidos com outras decisões, e nós aqui, que somos grandes exportadores de commodities, acabamos sofrendo... Não, Suzy, você ponderou bem, eu estou falando interno, mas a gente sofre pressão externa. Externa e muito grande. Do combustível, que aumenta, do petróleo, da própria guerra da Rússia e Ucrânia, quer dizer, da inflação nos Estados Unidos, que aumentou os juros nos Estados Unidos, impacta aqui no Brasil. É globalizado. Cara, é globalizado, não é mais interno, né? Uhum. Então, é uma soma de fatores. Então, assim, realmente dá muita pauta, né, daqui para frente. Tem muita pauta para isso. E voltando assim, para escrever de maneira muito sutil, tranquila, com uma linguagem gostosa, do pessoal entender. Até quando eu mandei assim, esclarecedor, é gostoso ouvir isso. Uhum. Você tem esse feedback, esclarecedor, tá claro, gostei. Isso te dá a condição de falar, pô, legal, acho que estou no caminho certo. Lógico, sempre ressaltando a parceria com a Thelma no sentido, da revisão dela é muito importante para mim. Esse crivo, né? Para eu entender assim, então tá fácil, né? Passou pelo crivo jornalístico, né? Vai mais tranquilo para frente. Bom, essa foi a entrevista com o Cláudio Kieseli. E a gente tem assunto e tem mais assunto, mas vai ficar para uma próxima. Acabou. Vamos lá. Corta aí. Obrigada pela presença, Cláudio, foi um prazer. Foi fantástico. Eu agradeço você aqui no Londrinense Pod, o podcast do Londrinense. Suzy? Cláudio, muito obrigada pela sua presença, como convidado aqui do Londrinense Pod. A gente espera você numa próxima. Nós ficamos por aqui. Acessem olondrinense.com.br, acompanhem nas redes sociais e até a próxima.